Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje o tema do nosso episódio é inovações em tecnologias, tendências e o futuro da cibersegurança. E para falar sobre esse tema, eu trouxe o Thiago, da Icon, e ele vai comentar com a gente um pouco da experiência que ele tem atuando no segmento de cibersegurança. E ele chegou recentemente dos Estados Unidos e veio aqui direto para o AmplificaCast. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Eric. Um prazer estar aqui. Acho que vai ser um papo muito gostoso aí. Vamos falar bastante de inovação, liderança, empreendedorismo. É um prazer. Legal, legal. Conta para nós, Thiago, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Conta para nós o início, né? Nasceu em São Paulo, hoje você mora nos Estados Unidos e Brasil. Sim. Você fica mais lá do que cá. Conta para nós. Verdade. Bom, acho que o resumo assim, da história, né? Eu nasci aqui em São Paulo, família brasileira. Mas um ponto para mim que sempre foi muito importante, muito relevante, é que a família sempre foi muito empreendedora. Então, acho que eu brinco que eu fiz o MBA antes de começar a entender, né? Já tinha outros empreendedores na família? Meus pais foram empreendedores praticamente aí a vida inteira. Meus avós também trabalharam por conta. Uma coisa que até muita gente não sabe, né? O meu avô, por parte de pai, foi o fundador dos Biscoitos do Globo, no Rio de Janeiro. Sério? Muita gente conhece lá, Biscoitos do Globo. Não, minha esposa é carioca. Então ela é fã. Deve conhecer, Quando né? a gente vai pro Rio, tem que tomar o mate e comer o Biscoito Globo. Eu exagero um pouquinho na dose, eu falo que o Biscoitos do Globo é tipo a Budweiser nos Estados Unidos. Então é um valor... Ele fundou o Biscoito do Globo? Exatamente. Nossa, exatamente. Legal. Então, acho que veio um pouco, né, na DNA da família. Eu sempre tive um pouco essa vertente desde de moleque, né, de achar que tudo pode ser resolvido, né? Resolver os problemas e pensar em como achar as oportunidades. Acho que vem muito da criação que eu tive desde de pequeno. Que legal. E Mas você chegou, assim, na construção da sua carreira, você chegou a trabalhar em empresas, você já construiu o seu próprio negócio, trabalhou em empresa familiar, como é que foi? Esse é um ponto interessante. Acho que a última conversa que eu tive com os meus pais sobre trabalhar no negócio deles... Acho que eu devia ter 11 ou 12 anos de idade, Eric. Então, foi um pouco precoce. Acho que meu pai vai lembrar, talvez, muito bem da história. De eu falar para ele, olha, acho que o negócio de vocês foi um negócio muito bem sucedido, cresceu muito, enfim. Eles tiveram uma trajetória empreendedora de muito sucesso e aquele sucesso que acho que todo empreendedor quer, né? Quer começar do zero, criar, crescer e em algum momento conseguir sair do negócio, né, de uma forma bem sucedida, mas que o negócio tenha continuidade. Né? Então, uma história fantástica, mas eu sempre fui talvez um pouco parte de ego, né? Uma parte de você querer fazer o seu e se provar e se desafiar. Eu tive uma última conversa com eles dizendo, olha, eu não vou trabalhar no negócio de vocês. O negócio de vocês é de vocês. Então, eu vou trilhar o meu caminho por conta própria. Então, quando eu terminei a faculdade, eu acabei fazendo a faculdade nos Estados Unidos. Aí eles tiveram que começar a trabalhar no plano de sucessão. Foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que naquele momento ainda era um pouco precoce para a empresa deles, mas deu para perceber que, obviamente, isso era um dos fatores. Já ia afetar o Eles futuro. entendiam que não teria, né, a passagem de bastão. Então, tiveram que achar uma solução. Você era filho único? Eu tenho uma irmã mais nova, tem 8 anos a menos que eu, então quando eu tive a conversa com 11 e 12, ela era ainda um bebezinho, sim. Acho que meus pais olhavam e falavam, bom, acho que vai demorar, né, para ela poder trabalhar. Então eles fizeram a saída do negócio, né, alguns anos depois, mas eu acabei indo fazer faculdade nos Estados Unidos, eu tive o privilégio de virar bolsista da Fundação Estudar, né, aqui no Brasil. Então, isso e, obviamente, o apoio dos meus pais me permitiu ir fazer faculdade fora. Eu acho que foi uma das coisas que... um turning point, né? Foi um Y na minha vida. Foi aí que você resolveu mergulhar no inglês? Já falava antes? Como que foi? Não falava. Ninguém acredita, mas meu inglês era ruim. Era aquele inglês... Eu não conseguia... Acho que a melhor explicação é assim. Eu não conseguia assistir filme sem a legenda em português. Não entendia a letra de música quando eu via uma música em inglês. Então, foi um desafio, porque eu consegui, acho que, tirar notas lá para o SAT, né, para as provas, para as faculdades americanas, o suficiente para passar, mas, na minha opinião, não era o suficiente para sobreviver lá num curso acadêmico, né?
E a gente tem um pouquinho de defasagem. Eu fiz escola privada a vida inteira, não é dessas escolas, né, famosas ou de preparação, era uma boa escola, mas eu pude perceber que quando eu cheguei lá na faculdade, o gap que a gente tinha de idioma, né? Eu acabei me formando em economia, com minors em ciência política e matemática, e na época não ficou claro para mim, mas depois, né, olhando para trás, falei, nossa, o gap era muito grande. As minhas primeiras aulas de economia, por exemplo, e de matemática, não tinha ninguém que estava se formando em economia ou matemática. Porque eram aulas introdutórias ainda, e o pessoal que estava se formando nisso fez isso no colegial. Primeiro, segundo, terceiro no colegial. Então, eu fui para fazer pré-cálculo. Quem queria se formar em matemática já estava em cálculo 3. Então, eu estava ali, todo mundo do meu lado, eram pessoas que iam se formar em história, em inglês, que nos Estados Unidos você é obrigado a fazer umas 10 aulas da matéria que não é sua, né? Então tem que ter uma aula de ciência, uma aula de exatas, uma aula de história, enfim. Então o pessoal estava ali só para cumprir tabela, e eu era o único que queria se formar em matemática e economia, que, enfim, estava ali ainda aprendendo a fazer coisas, entre aspas, básicas. Então foi um desafio. Primeiro ano de faculdade foi muito difícil, porque eu tinha, ao mesmo tempo que eu tinha que aprender economia, etc., eu tinha que aprender inglês junto, né? Eu lembro muito bem... Como é que você fazia isso para aprender? O que você tinha que fazer tinha que estudar mais. A mais do tinha que sentar a bunda na cadeira a mais, tinha que... Comprar a lata de Monster. A lata de Monster. A gente brincou aqui antes, né? Ficar com espasmo na pálpebra de tanto estresse e parar à noite. Mas era um pouco isso. Eu lembro muito bem, para mim foi marcante, até como um aviso para mim mesmo, né? De que eu não tinha o nível de inglês. Tinha uma menina que estava numa aula minha, ela... era meio brasileira, acho que a mãe era brasileira, enfim, então ela falava um pouco de português, ela virou assim e falou, Tiago, desculpa perguntar, mas como que você entende a aula? Eu falei, eu não entendo. Eu copio, quando o professor escreve alguma coisa na lousa, eu copio, depois eu volto para casa, né, para o dormitório e pesquisar. tento entender. Então tinha um reestudo ali, um processo muito forte. Tudo era vezes 2, então, né? Ou até mais, porque você acabava sempre estando atrasado, né? Vamos colocar assim. Então, até... Para mim, a especialização em ciência política, meu objetivo inicial era me formar em economia e psicologia. Eu acho que tem uma intersecção aqui muito interessante das duas matérias. Mas eu acabei me formando em 3 anos na faculdade, eu acelerei muito o processo, porque eu já tinha uma oferta de emprego da Ambev aqui no Brasil, então eu decidi, em vez de formar em 4 anos ou 4,5, acelerar para poder pegar o emprego quanto antes. Conta simples, né? Cada ano de faculdade custava X, podia cortar um ano. Não sei se é a melhor ideia em termos de vida, mas naquele momento fazia sentido. Então eu acabei tendo que mudar um pouco o plano inicial, mas consegui encaixar a ciência política para me forçar a ler, a escrever, a conseguir debater em inglês. Sim. Porque economia e matemática, você deve imaginar, é muito pá, né? Não tem muita discussão, não tem muito inglês. Muitas vezes até quem está ensinando, quando você vai para as aulas que não são o lecture, né, que é o teaching assistant, o TA que está ensinando, às vezes é alguém da China, da Coreia, que não fala muito bem inglês, o cara manja muito de matemática, muito de economia, mas o inglês é limitado. Então, eu falei, não, eu preciso de alguma coisa para me ancorar, para conseguir, né, falar inglês. Sim. E esse, para mim, foi um dos primeiros divisores de água na minha carreira. Os empregos que eu tive em seguida, o inglês, eu tenho certeza que foi um elemento muito importante na carreira, ali nas oportunidades que surgiram. Porque era, e talvez ainda é, né, no Brasil, infelizmente, um skill escasso no mercado. Né? E você estudava o dia todo? O dia todo. Ou a noite toda, ou o fim de semana toda. E aí, quando você voltou... Então, você ficou lá quantos anos? Na faculdade eu fiquei 3 anos. 3 anos. Né? E aí eu voltei aqui para São Paulo. Foi trabalhar na Ambev. Fui trabalhar na Ambev, na AC, na tesouraria. Acabei entrando no trainee da Ambev. Foi muito bacana, experiência sensacional. É uma das coisas também que eu me orgulho muito. Que foi um baita processo seletivo, acho que não lembro o número exato, mas 100 mil, 140 mil inscritos, ou algo que o valha, para selecionar 20 e poucas pessoas. E o programa de trainee da Ambev, eu não sei como é que está hoje, mas imagino que seja ainda melhor, né? Na época era excelente. Porque dúvidas básicas que a gente tinha, ou eu tinha pelo menos com 21 anos de idade, como que uma empresa funciona? Sim. Como que as áreas se conversam? Como que um processo desencadeia, né?
pô, você tem o jurídico, você tem procurement, você tem... como que as coisas funcionam? Eram perguntas teoricamente básicas, mas poder ver a Ambev de cima embaixo, da esquerda para a direita, mesmo que de forma, obviamente, superficial, me abriu muito a cabeça. A escola que a Ambev foi para mim foi valor inestimável. Como é que foi, assim, migrar de uma área, você estava na tesouraria, depois, hoje você empreende com tecnologia, com cibersegurança. Como que foi essa mudança? Onde você pegou? Onde que o bicho da tecnologia te mordeu? No bolso. Falou. Aquele ditado, né, que eu não aprendi a não falar. Empreendeu por necessidade, exatamente. Né? Assim, o nunca diga nunca, né? Como meus pais trabalharam muito tempo na área de tecnologia, né? Acho que todo filho tem um pouco disso nessa questão que a gente falou aqui do ego, de não, né? Não vou trabalhar na mesma coisa dos meus pais, vou fazer outra coisa. Então eu saí da Ambev, acabei indo trabalhar em investment banking. Eu sempre achei que eu trabalharia na área financeira, mas... Tudo estava culminando aqui para você, né, em seguir linha nessa área. Fui, mas para mim foi um meio check the box, assim, foi meio tipo, eu preciso ir, porque quando eu era adolescente, eu sempre achei que eu ia trabalhar em banco, então eu falei, eu preciso ir porque vai que eu gosto, pode ser minha vida, ou se eu não gostar, pelo menos eu fui, vi e entendi que não é para mim, porque eu entendia que se eu não fizesse, talvez aos 30, 40, 50, eu ia falar, poxa, como que teria sido se eu tivesse ido? Então eu tinha que ir. No Brasil, tudo no Brasil. Tudo no Brasil. Tá. Acabei não gostando muito da área, né? Não fazia muito, não tinha muito fit comigo. E nesse momento que eu decidi sair do banco, foi bom, e aí? O conselho que eu ouvia muito das pessoas que tinham mais idade, mais experiência do que eu cara, você tem que ganhar experiência. Você tem que ir para o mercado. E lá para os 30 anos de idade, você pensa em empreender, né? Eu ouvia muito isso, mas falei, poxa, será? Eu questionava um pouco no íntimo. Com 30, como é que vai estar a minha vida? Não sei, talvez eu esteja casado, talvez eu tenha filhos. São questões que vão dificultar, né, o processo. É possível? 100%. Mas hoje, eu tinha na época, como eu me formei mais novo, eu tinha 23 anos de idade. Pô, se eu empreender, primeiro eu não tenho filho, eu não tenho, né, ninguém depende de mim. E se der errado, que obviamente a chance de dar errado é grande, pô, eu consigo me recolocar, consigo achar um outro emprego e, né, não tomo nenhum grande susto. Então eu falei, quer saber? Agora é a hora. Acho que Deus escreve certo, né? Por linhas tortas. É agora. Como, obviamente, eu tinha uma limitação de bolso, né? Muitas ideias que eu até achei interessantes, eu considerei, eu obviamente não ia conseguir implementar porque eram ideias que necessitavam de capital, eram intensivamente, né, dependentes de capital, de investimento. Falei, não vai dar muito certo, né? Por exemplo, eu lembro de ter várias conversas... Sei lá, desenvolver um software, né? Uma coisa assim. Não, era até de outras áreas, né? Até porque naquele momento eu estava empurrando um pouco, né? Tecnologia, já ouvi muito sobre TI, né? Com os meus pais durante a adolescência. Falei, não, deixa eu ver outras coisas. Eu lembro até de ter conversas com essas empresas de fast food. Tinha uma, para não citar nomes aqui, tinha uma que estava querendo vir para o Brasil, acabou vindo depois. Eu tive conversas com eles de montar as primeiras lojas e tal, mas obviamente isso requeria investimento e eu não me senti confortável de me endividar ou fazer algo do tipo naquele momento. Então, falei, bom, o que eu posso vender nesse momento, né? Eu, né? Não o corpinho, mas alguma coisa que eu possa fazer. Então, a minha estratégia foi abordar algumas empresas da Califórnia que tinham uma solução de tecnologia verde sustentável, Green IT. Conversei com as 3 principais e escolhi uma que, por sorte, me deu a exclusividade Brasil. Né? Consegui colocar um plano para eles, olha, deixa que o Brasil eu cuido. Né? Para vocês, talvez não valha a pena focar em América Latina, Brasil, então deixa que eu cuido. Então me deram a exclusividade. Comecei a empresa, né? Trabalhando de casa, de pijama, né? Trabalhando das 6 da manhã às 2 da manhã, meia-noite, enfim, quase todo dia. E fazendo tudo como a maioria dos empreendedores, né? Você tira o lixo, você faz o marketing, você manda os e-mails, você faz o call. Os primeiros clientes faz a venda. Faz a venda. Faz entrega. As primeiras vendas eu que tive que entregar, porque eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? De formação. Então, eu tive que aprender na raça, sabe? A mexer no SQL, a implementar, a fazer o software funcionar. E os primeiros clientes não foram muito pequenos.
Eu lembro do primeiro ano foi a Brookfield, que hoje chama sim. Tegra. Eu comprei um apartamento pela Brookfield. Bacana. Espero que tenha sido muito bom, porque muitos dos softwares lá hoje ainda são nossos. Agora é a Tegra, né? Tegra. E agora já é um outro nome, eu acho, também, né? Eles quebraram as empresas em vários, né, subempresas. O Grupo Abril e a USP foram os primeiros clientes. Eu trabalhei na Abril. E eu que tive que implementar lá. Então, você imagina eu lá dentro do prédio da Abril, que você conhece bem, com todo o time de tecnologia olhando para minha cara, gigante, né? eles falando um monte de siglas e eu... Tem que fingir, né? Fake it until you make it. Não. Aí você falava inglês. Você tá sobre seu inglês. Eu não falar português, né? Então... Mas foi assim que começou. Acho que, enfim, era o que dava para fazer. Mas esse foi o começo, foi o precursor do que veio em seguida. E você vê que o idioma te ajudou, né? Porque você foi falar com empresas lá fora. E para você ver como o detalhe é às vezes pequeno, né? Depois de alguns meses com o contrato assinado e eu já trabalhando para desenvolver o mercado, eu perguntei, assim, em off, né, para um diretor lá da empresa. Falei, cara, desculpa perguntar, pode ser franco, né? Por que vocês fecharam a parceria de exclusividade comigo? Eu não consigo acreditar que eu fui o primeiro a bater na porta, certo? Vocês são uma empresa aqui da Califórnia, com toda essa questão de Vale do Silício. Sim, sim. Deve ter empresas brasileiras batendo na porta de vocês toda semana, todo mês. Ele falou, tem, não. Toda hora chega aqui e tal. Eu falei, e por quê que vocês fecharam comigo, né? Um moleque, né? Por mais que eu tenha me vendido aqui, mas eles teceram alguns elogios para mim. A gente gostou muito disso, daquilo de você, tal, acreditou em você, tal. Então foi uma aposta em você. Eu falei, legal. Eu falei, mas que mais? Ele falou, olha, você foi um dos primeiros, ou o primeiro, na verdade, que a gente conseguia entender. Que a gente conseguia realmente desenvolver uma conversa detalhada sobre o plano, sobre estratégia, sobre isso. E com as outras empresas que abordam a gente, muitas vezes essa comunicação é muito difícil. Então, se é difícil pré-contrato, você imagina no dia a dia com, né, os problemas, as coisas acontecendo. Então, essa questão do inglês, até hoje é importante, mas no começo da minha carreira foi crucial. Até para você enxergar outras oportunidades lá fora também, né? Certeza. Não foi um impeditivo, não foi uma barreira de ficar inseguro de não falar com as empresas, né? Exato. E as empresas, acredito eu, me enxergavam como um pé aqui, um pé ali, né? Aí, só voltando a esse assunto do inglês, você começou, quando você chegou para estudar, você ficou lá 3 anos. Em 3 anos você já era fluente? Já. Já. Acho que, obviamente, hoje, né, muito mais do que ontem, né? Claro que isso é sempre uma progressão, mas sim, né? Acho que eu nunca vou conseguir perder meu sotaque de brasileiro, até porque entendo que eu aprendi inglês na prática, né, com 18, 19, 20 anos, mas sim, já era um nível pelo menos para o americano me enxergar como meio a meio. Ó, esse aqui é um brasileiro, metade brasileiro, né? Metade americano. Quer dizer, aí tinha essa coisa de ter estudado lá também. Ele conhece a cultura americana, ele conhece um pouquinho, na época, obviamente muito pouco, né? Mas ele conhece a forma da gente trabalhar, a nossa cultura, e ele conhece o lado de lá, que a gente não conhece. Ou seja, ele vai conseguir desbravar o mercado. Então, hoje até, a proposta de valor da Icon passa muito por isso. Passa pela capacidade nossa de conseguir entender o mercado brasileiro, identificar soluções em Israel, Europa e Estados Unidos especialmente, que tem fit com o mercado brasileiro. Nem tudo que se desenvolve lá fora tem fit para cá, por N razões. Ou por maturidade de mercado, ou porque é uma solução que o mercado entende como desnecessária, nível de consciência, custo. Às vezes tem alguma coisa que é muito legal, mas inviável para o mercado brasileiro. Então a gente consegue fazer essa ponte. A custo Brasil, né? A um custo em reais, que obviamente os fabricantes não conseguiriam, né, com o custo que eles têm. E obviamente a gente tem o conhecimento do mercado, a gente tem hoje acesso ao mercado, grandes clientes, revendas, MSPs junto com a gente. Então esse é uma situação ganha-ganha, é win-win. Né? O fabricante vende num país, numa região que ele provavelmente não venderia, ou não venderia no volume que a gente consegue vender para eles, e a gente tem acesso às melhores tecnologias do mercado internacional e pode ofertar isso para o mercado local. Ou seja, o mercado local passa a ter acesso a esse tipo de solução e ainda mais importante, talvez aqui para nós brasileiros, a custo que o Brasil consegue acomodar. A gente tem soluções no portfólio e isso acontece regularmente, né? Um cliente aborda a gente, começa lá o processo comercial e aí, em algum momento ele vai checar lá no fabricante lá fora, na Califórnia, em Israel, o preço.
e cai da cadeira. Sim. Então a gente até tem que tomar muito cuidado, porque pode até acabar com a venda, porque o cara fala, não, eu não consigo pagar esse preço. Não, calma. Esse é o preço que o pessoal vende nos Estados Unidos. Sim. Nosso preço aqui, às vezes, consegue ser 20%, 30% do preço dos Estados Unidos. E até bom, né? Falando aí de persuasão, técnicas de ancoragem, o cara vai buscar o preço lá fora, tá? Um preço lá nas alturas. Quando chega aqui, você fala que o preço é menor e fala, não, beleza, isso aqui é melhor do que pagar aquele lá. Tem soluções que, assim, vai por licença, lá fora custa $8 e a gente vende aqui a 3. A mesma solução. Mas como o nosso custo de serviço é mais barato, a gente consegue ser muito eficiente. Isso é uma das coisas que a Ambev me ensinou muito, né? Uma operação eficiente, né? Que usa bem os seus recursos, ou seja, a gente tem pouco desperdício de tempo, de talento, de recursos. Então a gente consegue chegar na ponta final bem competitivo. E como é que foi construir a empresa, a marca, pensar no nome? Aí tem Icon, aí tem um ON aqui, tem um AI de inteligência artificial. Hoje tá perfeito, né? O AI tá no nome já. A gente precisa de um pouquinho mais de, talvez, não água, cerveja ou whisky, para você achar graça no nome, mas é uma junção de conceitos, né? O IQ significa inteligência, o ON brincava muito com a questão do Green IT que a gente tinha no início, porque o foco principal do nosso trabalho era a economia de energia em computadores. Então a gente brincava muito com on-off, né, de você não desperdiçar energia. Então é uma junção de conceitos e tinha que ser um nome curto. Né? A gente não queria dar nome de empresa de advocacia, né? Tipo Vasconcelos Albuquerque, né? Porque não ia dar, nome de tecnologia tem que ser curto. Todo mundo ia escrever errado, independente da grafia que a gente escolhesse, então ficou esse nome. Mas, cara, assim, desenvolver uma empresa, como se deve imaginar, você também empreendedor, empresário, é aprendizado. Como é que foi esse aprendizado, assim, de... O que você teve que focar? Você falou que no primeiro ano você teve clientes importantes. Né? Sim. Como que foi desenvolver a estratégia comercial para esses clientes? Oferecendo uma coisa que para você também era nova, né? É aquele ditado clichê que todo mundo fala, né? Que você tem que trocar o pneu do carro enquanto está andando. Era muito isso. Então, eu tinha que aprender, entender as coisas. Embora os clientes eram grandes, no começo, o nosso ticket, né? O que a gente vendia era muito barato. Sim. Muito barato. Então, a gente tinha que ter muitos clientes para ter alguma volumetria para poder pagar a conta de luz, poder pagar um funcionário a mais. Diferente em outros mercados em que, às vezes, né, 1, 2 clientes já consegue te dar um pouco de respiro. Então, o nosso modelo tinha que ser muito moedor de carne. Então, tinha um desafio sempre constante de correr atrás de novas vendas. O mercado, na época, também, um detalhe, ele não estava preparado para o modelo de subscrição, que hoje é tão comum. Era comum, né? Então, a gente vendia a licença perpétua do software. Então, significa, esse ano você vendeu 100, no ano seguinte, no máximo, você tem 20, que era o contrato de suporte, manutenção. Sim. Se o cliente quiser, porque às vezes ele pode comprar a licença e falar, estou bem, vou usar isso aqui 5 anos e não vou pagar nada mais. Então, todo ano a gente tinha que praticamente resetar a zero e falar, bom, vamos vender mais. Então, era uma corrida assim meio atrás do rabo, né, o tempo todo. Enquanto a gente tinha que aprender a fazer o marketing, enquanto a gente tinha que aprender a prestar suporte, enquanto a gente tinha que aprender a vender melhor, a entender como é que o mercado funcionava, quais são os melhores eventos, o que a gente conseguia, obviamente, bancar. Né? Quando você começou, você estava sozinho? Sozinho. Eu tive um sócio os primeiros meses que decidiu sair em seguida, e aí comecei a tocar a empresa nos primeiros anos sozinho. Não, também era tipo economista, então a gente estava sofrendo as mesmas dores naquele momento. Obviamente ele tinha outros skills, né, que eu não tinha, então tinha uma complementação, mas ele ficou muito pouco tempo, então não foi o bastante para conseguir fazer a empresa dar aquela alavancada. Né? E como é que foi essa construção assim, de trazer as primeiras pessoas para trabalhar? É um desafio, né, porque obviamente você é uma empresa pequena, ninguém te conhece, tem um pouco, né, de venda de sonho, então era muito difícil atrair pessoas, né? Até especialmente bem no começo, quando eu não tinha... home office? No começo, quando era home office, né? Quando a empresa começou a ganhar um pouco mais de corpo, obviamente não dava para trazer os funcionários para trabalhar em casa, né? Então eu precisei alugar um espaço, mas mesmo assim, né? O mercado de tecnologia, em geral, ele sempre foi muito aquecido, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre foi um mercado em que a mão de obra é escassa. Então, por que alguém viria trabalhar na Icon, uma empresa de 2 funcionários, se ele pode ir para IBM, para Oracle, para algo do tipo? Então, sempre foi um desafio. Acho que uma coisa que a gente tem como grande ativo da empresa até hoje, e é algo que
eu me preocupo diariamente é a cultura. Eu acho que esse eu escuto sempre muita gente, às vezes, falando assim, mas você tem que implementar tal processo, você tem que implementar tal ferramenta, tal... Ok, mas se você não tiver a cultura redonda, você pode jogar o dinheiro que você quiser, você pode contratar as pessoas que você quiser, a coisa nunca vai engrenar. Você vai, na prática, até estar desperdiçando recurso. Então, a gente tem na Icon uma cultura muito forte, aquele senso de dono, as pessoas são comprometidas, as pessoas gostam de estar ali, estão ali porque estão pela empresa, estão também pelas outras pessoas que estão ali, ou seja, existe esse senso de comunidade que se complementa com esse senso de urgência, esse senso de dono, essa vontade de construir um legado. Em quanto tempo assim, da abertura até a empresa começar assim, dar resultado? Chegar no ponto de equilíbrio. É uma pergunta difícil porque ela não é linear, né? Eu lembro bem assim que teve um momento, como a gente vendia até a licença perpétua, isso é até um detalhe da especificidade nossa, tinha algum momento, assim, alguns meses, você fala, nossa, legal, né? Dá para respirar, tem um dinheirinho ali que cobre os próximos meses, mas aí se não vem mais venda, é uma escada que começa a cair. Então, a gente teve 2 ou 3 momentos de muita dificuldade, daquela dificuldade da iminência, de olhar assim para o que tinha no caixa e falar, bom, isso cobre esse mês. Então, soma aí, né? Luz, água, os funcionários, etc. Cobre esse mês. E aí? E o mês seguinte, né? Então, momentos que você deve imaginar de muito estresse, de muita insônia, mas, enfim, superamos, como muitos superam, mas são momentos que são... Eu acho que são definidores, muito que a gente gosta de falar como empresário, da casca grossa e tal. Eu acho que você precisa desses momentos. Eu não vou lembrar quem foi, mas um fundador de empresa dessas, tipo Instagram, essas que viraram muito grande, eu não lembro quem foi, perguntaram para ele, olha, por que no final a empresa, entre aspas, aqui não deu certo? Qual que foi o motivo dessa derrocada aí de vocês? E a resposta do cara foi muito simples, falou, muito dinheiro. A gente conseguiu captar com investidores muito dinheiro. E a gente achou que pondo dinheiro as coisas se resolvem. Não resolve. O que resolve é atenção, é cuidado, é carinho, é suor. É o tubarão no aquário, né? Exato. Então, acho que esses momentos definem muito a cultura do empreendedor, que se traduz na cultura da empresa. Então, até hoje, a gente é resiliente dessa forma, embora a empresa, né, graças a Deus, vem crescendo, vem atingindo novos patamares, mas esse DNA não sai. Né? Aquela brincadeira que muita gente faz, assim, né? Quem um dia passou dificuldade, quem um dia foi pobre, ou passou por um perrengue, não esquece. Né? Então, mesmo quando a vaca fica um pouquinho mais gorda, aquilo não sai de você. Sim. Né? Na essência, né? E essa coisa de... A empresa, então, ela levou para dar resultado 2 anos, 3 anos? Hoje ela tem quantos anos? Oi? Hoje são quantos anos de empresa? São quase 13 anos de empresa. 13 anos de empresa. Olha, o dar resultado, de novo, é um pouco difícil, mas eu diria assim, de eu conseguir, não, assim, eu pelo menos... Aquela etapa de conseguir ter caixa, né? E contratando mais gente e tal. Eu acho que... E tem o desafio também, quando você começa a empresa, de você trazer pessoas boas. Sim. Que custam mais. Exato. Como é que foi achar esse equilíbrio, assim? Eu tive a sorte de, ali no chutar aqui do 2º ano, talvez 3º ano quase, de trombar com 2 pessoas excepcionais, que fazem parte hoje, até hoje, do quadro, que para reter eu dei uma participação para eles. Então, eles são sócios do negócio e foram pessoas importantíssimas para o crescimento da empresa, complementavam e ainda hoje complementam as habilidades que eu não tenho, os conhecimentos que eu não tenho, e são pessoas de confiança. Então, isso é um divisor de águas também. Né? Acho que todo empreendedor tem que ter a consciência que você não constrói nada sozinho. Se você constrói algo sozinho, provavelmente vai ser muito, muito pequeno, porque seu braço é tão comprido quanto ele consegue ser. Então, você precisa de gente melhor que você, mais competente que você, do seu lado, para fazer o negócio crescer. Então, a empresa começou a ficar menos difícil, talvez no 2º para 3º ano. Então, isso foi essa decisão de dar a participação, foi no 2º ano? Foi por volta do 2º para 3º ano. Legal. Exato.
É uma estratégia de retenção também, né? É uma estratégia de retenção, com certeza. E a gente hoje, com mais corpo, né, mais gente na equipe, tem estratégias de retenção para essas pessoas que são talentos. Né? Então, é um modelo de partnership que vocês têm? Não na parte de equity, mas na parte de bonificação, comissão e etc. A gente constrói ela de longo prazo. Então, não é... Existem as metas, bateu a meta, está aqui seu bônus e... Ok. A gente multiplica esse bônus por 3. Então, esse bônus que você ganhou esse ano, você também ganha no ano 2, também ganha no ano 3. Então, a gente monta uma escada, né? Então, se a pessoa continuar com a gente, a partir do 3º ano, ela sempre recebe 3 vezes o bônus que ela recebeu nos últimos 3 anos. E claro que também a gente sempre considera a parte de partnership, de equity, para aqueles que estão, né, se destacando muito, mas isso é um pouquinho mais de longo prazo, né? Mas tem algum, assim, na construção de empresa, teve algum momento assim que você falou, cara, esse momento aqui foi... Muitos. Mas teve um assim que você lembra, que você fala, isso aqui foi difícil. Olha, tem os momentos difíceis de dor e os que são positivos, mas são difíceis ao mesmo tempo, né? O de dor passa muito por essa questão financeira. De olhar, né, e falar, cara, para onde eu vou correr se não acontecer um milagre nas próximas 2 ou 3 semanas? Por sorte, esses momentos difíceis a gente, de uma forma ou de outra, resolveu sem precisar recorrer a alguma coisa diferente. Ou seja, a gente não tem investidor, a empresa cresceu sempre organicamente, a gente nunca teve dívida, nunca, nem com banco, nada. Só o dinheiro que foi aportado. Então, mas esses momentos de olhar e falar, cara, eu não sei se a gente sobrevive o mês seguinte, é um momento de muito estresse. Eles foram resolvidos porque um cliente pagou, um cliente que devia, que não tinha pago na data certa, acabou pagando no fim do outro mês e tal, e a gente dava uma respirada. Outros momentos que acho que o empresariado, o empreendedor acaba não falando muito em podcasts, os momentos de dor ou de ansiedade, de coisas positivas também. Né? Seja a antecipação, a sua ansiedade antes de um grande contrato, né? Enquanto você está ali naquele momento da venda, da negociação, isso gera muito estresse, porque você está esperando uma mudança de vida, é life-changing, né? Uma coisa... então, um outro momento para a gente que hoje, olhando para trás, foi muito importante e foi estressante, né? Até porque era um passo que poderia ser maior do que a perna. Foi quando a gente fechou a nossa 2ª exclusividade com o fabricante dos Estados Unidos, que é hoje o nosso principal parceiro. É uma empresa que cresceu vertiginosamente nos últimos anos, adquiriu 11 outras empresas de cyber, que, claro, a gente não conseguia antever, né? Mas, na época, a gente identificou uma solução deles que era muito bacana e negociou com eles uma exclusividade. Nesse momento, né, essa antecipação, obviamente, como empreendedor, você fica tenso. Né? É uma ansiedade, né? Fala, puta, se der certo vai ser excelente. E também um pouco a dor do dia 2, né? No momento que eu consegui a exclusividade, que todo mundo deu ok, recebi o contrato, assinei, falei, bom, e agora? Agora precisa correr atrás, né? Eu preciso provar para o cara que vale a pena ele tá comigo. Então, isso também gera muito estresse, porque ninguém está preparado para nenhum desafio, concorda? A gente tem que sempre aprender conforme vai fazendo, você vai se desenvolvendo. Então, naquele momento que a gente assinou, é um momento de felicidade, de celebração, todo mundo na empresa, eba, legal, mas e agora? Agora vem a parte mais difícil, que é entregar. Né? Que é se repaginar. Né? Se não tem gente, coloca a gente, né? Vai atrás de gente no mercado. E para a gente, naquele momento, acho que um detalhe que foi interessante, até aquele momento a gente era uma empresa de Green IT, tecnologia sustentável. Naquele momento a gente decidiu pivotar para cyber. Então, em essência, naquele momento, né, se tirasse uma foto, nós não éramos uma empresa de cyber. Mas na segunda-feira a gente tinha que se tornar. Mas acho que foi um caminho natural, né? Foi um caminho natural, mas ele é um caminho sempre com dor, né? Porque é uma transformação. Aí envolve também posicionamento, né? Tem que mexer no posicionamento da empresa. A gente teve que... Mensagem do site, tudo que tá... E acho que o mais difícil, as propostas, apresentação institucional, tudo tem que mudar para essa Tudo tem que mudar, a comunicação, mas mais importante até, o interno, né? Sim. Porque a gente tomou a decisão, e isso é uma preocupação que eu tenho sempre, acho que em todas as empresas, aí é uma
é uma discussão que talvez valha até um segundo podcast, né? Mas hoje fala-se muito de sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, etc. Eu acho importantíssimo, mas eu acho que tem um passo anterior, que é as empresas têm que ser ou têm que ter a consciência de que elas são agentes de mudança na sociedade. Não é eu vou fazer caridade. Não, não, não. O teu business tem que ter dentro dele esse mote de ser transformacional para as pessoas. Então, naquele momento, a gente decidiu não trocar ninguém da equipe. A equipe era pequena, obviamente, mas todo mundo fica, todo mundo está disposto a fazer a transformação. Vamos sair de Green IT e vamos nos tornar uma empresa de cyber? Sim, então vamos junto. Então, obviamente, a área técnica teve que estudar, né, entender um assunto completamente novo. Isso, né, leva tempo, gera estresse, enfim. Na parte de estratégia nossa, como você falou, trocar comunicação, marketing, posicionamento. Enfim, é uma transformação que é muito trabalhosa. E a partir do momento que a gente tinha meio que essa autopressão, né, de ter fechado a exclusividade com um fabricante de cyber, que o cara tem expectativa, então era uma corrida contra o relógio, contra a gente mesmo, ou seja, gera muita ansiedade, gera muito estresse, porque você está se transformando enquanto já tem uma certa cobrança de que, e aí, né? Vamos fazer a máquina andar. A gente sempre foi muito abençoado de todos os fabricantes com quem a gente trabalha, a gente tem excelente relação. Então isso até é muito parte do sucesso nosso no Brasil. A gente consegue fazer com que eles entendam a nossa realidade. Do minuto 2 da parceria, ela deixa de ser só uma parceria de transação, né? E a gente acaba criando realmente uma relação muito próxima. Então, os fabricantes escutam muito a gente, entendem o que a gente está fazendo e jogam o jogo com a gente. Ou seja, eles não ficam forçando a cultura deles, o modus operandi deles em cima da gente. A gente propõe para eles, olha, a gente vai ser o mais independente possível. Então, todo o processo comercial, marketing, implementação, sustentação, a gente vai fazer do Brasil. Só ajuda a gente no início a treinar, a entender, e a gente toca todo o resto. E eles não ficam forçando na gente. Eu brinco sempre, por exemplo, no começo, né, quando a gente fecha uma nova parceria, pensei, olha, como é que a gente vai fazer o forecast de vendas? A gente não vai fazer forecast de vendas. Forecast de vendas, na minha opinião, não funciona no Brasil. Coisas que a gente acha que vão fechar em novembro, fecha em março. Coisas que a gente acha que vai fechar em março, nunca fecha. Então, não vamos perder tempo. Fica todo mundo olhando para mim, tipo, como assim não vai ter forecast? Não vai ter. Porque você vai se estressar, a gente vai se estressar, o timing das coisas não vai funcionar. Vamos se preocupar com o número absoluto lá no final que a gente quer chegar, mas o quando só Deus sabe. Tá? Então eles acabam assimilando o nosso jeito de trabalhar e vêm junto no jogo. E dá pra gente essa independência. A gente, na prática, se torna o fabricante aqui no Brasil. E para alguns fabricantes, a gente cuida de México para baixo também, América Latina. Então eles deixam solto. Cara, faz o marketing que vocês quiserem, estrutura a equipe do jeito que vocês quiserem, faz o que vocês sabem fazer. Então isso é muito positivo, né? É um voto de confiança e é muito positivo. Legal. A sua base você falou de endividamento, de empresa não ter empréstimo, essa sua base da economia te ajudou nessa visão administrativa e econômica da empresa? Olha, eu acho que o que mais me ajudou foi aprender muito a cultura da Ambev, nesse aspecto. A cultura da Ambev. A minha formação acadêmica, obviamente, foi muito bacana, aprendi bastante, mas ela era muito mais economia mesmo, né? Macroeconomia, microeconomia. Claro que ela te dá uma base, né? Te dá uma lógica econômica, mas eu não tinha, por exemplo, uma formação financeira, né? De entender a contabilidade, essas coisas. Aí vinha muito do bom senso, né? De você saber o que pode fazer sentido e o que não pode. Mas como eu trabalhei na tesouraria da Ambev e trabalhei em banco de investimento, embora banco de investimento é um trabalho um pouco diferente, apesar de chamar banco, né? Mas é um trabalho um pouco diferente. Mas vinha muito dessa base. A Ambev tem uma cultura muito voltada à eficiência, muito voltada ao orçamento base zero, né? Tudo que o pessoal conhece. E acho que isso me estimulou. Foi uma inspiração de como eu ia tocar a Icon. Legal. Né? E indicadores, assim, hoje como que você... O que para você é um indicador de sucesso de um negócio? Quando você acompanha isso, os indicadores mais financeiros, mensalmente, por semana... Como que você olha a venda? Como que você olha assim, a sua empresa e fala, não, beleza, a gente está
estamos crescendo ou estamos, né, eficientes financeiramente falando? Para mim, é uma coisa um pouco mais intangível, mas que a gente tenta mensurar de alguma forma. Você controla por margem? Já recebi alguns convidados aqui que falam assim, não, minha margem líquida eu tenho que ficar controlando aqui em 20%. É importante, né? Esses controles são importantes, mas eu acho que, para mim, o sucesso da Icon passa muito pela satisfação. Então, a satisfação do time nosso, a satisfação do cliente, a satisfação dos nossos parceiros, sejam os fabricantes ou sejam as revendas com quem a gente trabalha. Eu entendo que a partir do momento que isso está redondo, o resto é derivativo. Sucesso financeiro, a margem saudável, bons contratos, bons clientes, enfim, eles acabam vindo como consequência. Então, a minha preocupação como liderança da empresa hoje é cuidar disso. É cuidar da nossa cultura, de como as coisas funcionam ali dentro, se está todo mundo feliz, está todo mundo bem, está tudo funcionando do jeito correto, isso se traduz depois em resultado. Eu acho que se a gente foca no resultado, se eu ficar olhando só para todo dia, como que está a margem, como que está isso, como que está aquilo, a gente perde o foco naquilo que gera esses bons resultados. E como que é essa dinâmica? Assim, existem reuniões mensais, quinzenais, como que é essas reuniões de apresentação de resultado? A apresentação de resultado, assim, financeiro tem relativamente pouco, porque como somos somente 3 sócios, é uma coisa um pouco mais, até, digamos, meio informal. Mas a gente tem essas reuniões de acompanhamento constantes. Então, tem reunião dia sim, dia não para a equipe de vendas, tem reunião semanal com a empresa inteira, tem reunião mensal, que é uma reunião semanal um pouquinho mais estratégica, um pouquinho mais executiva. Eu tenho reuniões one-on-one com todo mundo da equipe, com alguma regularidade, aí não tem uma frequência perfeita, porque obviamente as agendas são complicadas, mas invariavelmente eu sempre tenho o que eu chamo de coffee break, que é uma sessão livre com uma pessoa da empresa. Livre. Se a pessoa quiser falar do cachorro dela, se ela quiser contar para mim o que ela fez no fim de semana, se ela vai casar, se ela quiser falar de algum problema da empresa, se ela quiser que a sessão seja uma sessão de coaching, o que ela quiser, aqueles 30 minutos ou 1 hora que a gente reservou, eu chamo de coffee break, vira livre para a gente bater papo. Se quiser falar do Corinthians, se quiser, não interessa, a gente usa aquele tempo para criar um rapport, né? Criar um bond, criar uma conexão com a pessoa. E ela usa como ela quiser. Então, vários desses coffee breaks viram, às vezes, discussões de problemas que estão acontecendo, né? Outros viram simplesmente, e aí? Né? Outros viram discussão de carreira, né? Enfim. E isso acaba criando essa sinergia na equipe, né? A gente tem isso muito forte. A empresa é o mais horizontal possível. Horizontal 100% nenhuma empresa é. Sim. Mas a gente tenta fazer com que ela seja o mais horizontal possível, porque todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está remando junto. Se afundar, afunda todo mundo. Afunda todo mundo. Uns mais, outros menos, mas todo mundo perde, né? E como a construção é conjunta, eu deixo isso sempre claro. Né? Se a gente crescer, todo mundo cresce. Né? E como a gente já tem 13 anos de história, a história se prova. Então, a gente repete o discurso, mas as pessoas novas que entram olham e falam, bom, realmente, é verdade. Né? Então, tem os dois lados, né? A liderança pela palavra e pelo exemplo. E como é que foi essa decisão, assim, de você... Hoje você mora nos Estados Unidos e vem para o Brasil com frequência, né? Como que foi essa decisão de ir para os Estados Unidos para ficar mais perto dos fabricantes? Foi abrir uma estrutura lá? Como é que foi essa... Da equipe, a única pessoa que fica fora sou eu. Tá. Então, tem uma equipe interna na empresa que cuida do dia a dia, vamos dizer assim, né? E eu acabo olhando um pouco mais esse âmbito estratégico e aquilo que hoje são os grandes drivers de crescimento para a empresa, que é o relacionamento com os fabricantes que a gente tem. Então, tem uma série de coisas que acontecem, digamos, no backstage, assim, que são importantíssimas, que é a negociação da tabela de preço, enfim, como as coisas vão funcionar. A captação de novos fabricantes, que a gente está sempre constantemente tendo que se reinventar, olhar para o mercado brasileiro e falar, e aí? Né? O que o mercado precisa? Né? Como que a gente pode ajudar as empresas a serem mais seguras do jeito que a gente sempre fez, com custo baixo, com eficiência boa. E, obviamente, quando eu venho para o Brasil, meu foco é a cultura da empresa, fazer o meu assessment de como as coisas estão e contribuir para que a cultura esteja sempre boa, e o relacionamento com os nossos principais parceiros, clientes que estão aqui.
Então, acaba sendo essa divisão que eu comentei no começo, meio 50-50, né? Eu tenho que olhar para Estados Unidos, Israel, porque ali vem muito driver nosso, e tem que olhar aqui para a operação. Então, fica essa divisão. Eu acabo não vindo na frequência que eu gostaria, né? Porque, obviamente, a vida, né? A gente tem outras coisas, mas eu costumo vir bastante. E quando eu venho, eu tento alongar a minha estadia para conseguir, se tem alguma coisa que precisa ser tratada, eu ter tempo hábil para começar e terminar a solução enquanto eu estou aqui. E esse processo assim de... Conta para nós o que a Icon faz, para as pessoas entenderem, para a gente entrar um pouco na questão de tendências, para falar sobre o futuro da cibersegurança. A gente traz, ou melhor, vamos colocar assim, a gente oferece soluções que deixam as empresas mais seguras, de pequenas a grandes, de qualquer setor, a baixo custo e do jeito que o brasileiro precisa. Então, a gente traduz aquilo que está acontecendo de inovação fora do país e traz para cá, tornando isso tudo viável. Com suporte local, em português, com especialistas treinados aqui, com nota fiscal, né, Brasil, ou seja, o cara não tem que fazer invoice para fora, câmbio, a gente simplifica tudo, faz do jeito que precisar ser feito. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br. E se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Inclusive, nós temos aqui no AmplificaCast um episódio gravado com o Orly e ele fala sobre o futuro do Pix, sobre o futuro das transações financeiras, e uma coisa que ele comentou nesse episódio, ele comentou que até o final do ano a expectativa é de que no Brasil se emitisse uma ordem de pagamento e já fizesse o recebimento em até 7 segundos. Isso vai facilitar a questão de conciliação, né? De mandar aquelas invoices, de receber. Maravilha. Então, podem seguir aí, podem assistir, é um episódio bem interessante, vai sair em breve, acho que se eu não me engano vai sair ou antes desse, mas vocês podem acompanhar. Maravilha. Então, a nossa proposta de valor, ela é quase como se fosse um marketplace, uma plataforma, vamos colocar assim. A gente traz benefícios para os nossos parceiros, né, revendas e MSSPs, e para os nossos clientes, que é acesso a tecnologias que porventura eles não teriam acesso, a preços padrão Brasil, ou seja, muitas vezes 20%, 30% do preço que é praticado em Estados Unidos e Europa, e tudo com suporte local, especialistas, né, que estão aqui no dia a dia com ele. Para os fabricantes, é o que a gente comentou no início. A gente habilita para eles acesso a um mercado que, porventura, eles não teriam, de uma forma muito mais simplificada, porque eles vão ter que lidar só com a gente e não com 5, 7, 10, 15 empresas tentando registrar a mesma oportunidade, cada um com uma necessidade diferente. Um tem técnicos bem treinados, o outro não tem. Ou seja, isso acaba inviabilizando para a maioria dos fabricantes. O cara fala, cara, não vale a pena a gente entrar num outro país, num outro mercado, porque é muito trabalho versus a receita que traz. Então, a gente acaba viabilizando Brasil para eles com zero dor de cabeça, né? Todo mês eles recebem o nosso pagamento, ficam felizes, põem lá no resultado deles e não tem que se preocupar com o Brasil. E como é que é essa questão aí de viver em outro país? Olha, é um desafio, né? A gente é brasileiro, né? Minha esposa também é brasileira. Foi fácil convencer a esposa para ir? Foi fácil. Primeiro foi assim, vamos tentar. Se não der certo, claro, acho que isso também é uma premissa de vida, né? Não custa tentar, né? E isso, só fazendo um gancho aqui, Eric, acho que minha vida inteira, pegando o que a gente comentou um pouco no início, eu tenho uma frase que anda comigo o tempo todo, que é uma frase clichê, não tem nada que ninguém aqui já não saiba, mas que eu sigo à risca, que é o não eu já tenho.
para resumir, né? No terceiro ano colegial, eu apliquei para as 3 faculdades que eu queria, que eram USP, IBMEC, o INSPER e a GV. Graças a Deus consegui entrar nas 3, escolhi uma delas. Durante esse processo de fazer o vestibular, embora eu não falasse inglês, eu falei, por que não aplicar para as faculdades nos Estados Unidos? E olha, como ninguém na minha família estudou fora, o máximo que a gente tinha feito como família assim, era ir para Disney, né? Coisa tipo, eu não tinha um familiar morando fora, eu não sabia nem onde eram as faculdades, né? Onde que fica a faculdade? Não sei, não faço a menor ideia. Mas peguei uma lista, essas são as melhores faculdades dos Estados Unidos, peguei e falei, ok, eu vou aplicar para essas. Meu mote era, o não eu já tenho. Se não der certo, não preciso ficar chateado. Sim. Nada mudou, né? Eu vou para a faculdade aqui no Brasil, que eu sempre quis ir, tá tudo ótimo. Então, foi uma loucura, mas enfim, fiz os applications para as faculdades americanas, tive a sorte de ser aceito, se não me falha a memória, em 6, acho que 7, e acabei escolhendo uma. Isso mudou minha vida, como a gente comentou aqui. Né? Quando eu saí do banco de investimento e decidi montar a Icon, foi a mesma coisa. Falei, cara, qual é a chance de uma empresa na Califórnia me dar exclusividade Brasil? É mínima, é baixa. Quem sou eu? Sou ninguém, não tenho empresa, não tenho histórico. Sim. É baixa. Mas, de novo, o não eu já tenho. Então, por que não tentar? Se eu tentar e o cara falar não, ok. Eu já tinha o não antes de tentar. Sim. Nada mudou. Então, essa foi uma premissa de vida que eu sempre segui. Uma analogia que eu ouvi alguém uma vez falando e faz todo sentido. A gente devia viver a vida como a gente joga videogame. Você está jogando 007 GoldenEye, para pegar o pessoal das mais antigas, morreu. O que você faz? Você aperta reset. Você sai chorando e, ai meu Deus, eu não sei jogar, eu sou um lixo e fica se automutilando. Não. Você aperta restart e vai de novo. Se a gente seguir um pouco isso na vida, a gente acaba, né, superando mais obstáculos. Você acaba sendo mais resiliente, você acaba treinando mais habilidades e coisas que vão te permitir ter mais sucesso. Então, frustração, obviamente, ela acontece. Quando as coisas não estão indo bem, obviamente, você vai ficar estressado, você vai ficar cansado. Mas o não, você já tem. Então, não custa tentar. Né? Então, a mudança para os Estados Unidos foi no mesmo mote. Né? O combinado com a minha esposa é, vamos tentar. Se não der, não tem problema nenhum. A gente volta para o Brasil e nada mudou. Né? Mas, por sorte, ela gostou muito. Eu, como já tinha morado lá, acho que o meu risco de não me adaptar era menor. E também, a gente não mudou para os Estados Unidos, né? A gente mudou para a Flórida. Brasileiro. É perto dos Estados Unidos, né? Então não é tanto assim. E como a gente mudou para lá e logo em seguida a gente descobriu que ela estava grávida do nosso primeiro filho, o Daniel, acho que também isso ajudou muito no processo. Né? E é um lado pessoal da história. Nasceu lá, né? Minha filha também, a Sara. Mas acho que isso ajudou muito para ela de talvez virar um pouquinho a chave já e falar, bom, o médico que vai fazer o meu parto é aquele, o hospital onde o meu filho vai nascer é ali, e esse quartinho aqui dentro de casa é o quartinho onde o meu filho vai ficar. Então, acho que isso ajudou muito a virada de chave, né? A adaptação quase que imediata, né, para ela. Mas é sempre um desafio, até muito pela minha ausência. Essa ponte aérea de ir e vir, né, acho que, obviamente, nunca é muito saudável. Né? Ela acaba ficando sozinha lá, com os nossos 2 filhos. É, obviamente, muito difícil, né? Muito cansativo. Para mim também não é fácil, né? Porque dá saudade deles todos. Então, é difícil. Mas, enfim, como tudo na vida, você consegue conciliar e contornar a partir do momento que você entende que você está fazendo isso para um bem maior. Né? Legal. Falando de inovação e tendências em cibersegurança, hoje o que você enxerga assim, que são os principais problemas das empresas com relação à cibersegurança? Não estão devidamente preocupadas com isso? Não investem o necessário? Como que você enxerga isso? O Brasil tem de tudo, Eric. Aqui a gente tem empresas que estão no início do ciclo de maturidade, ou seja, brincando aqui, empresas que a gente começa a fazer uma conversa e a resposta é, eu vou pôr um antivírus. Então, assim, em termos de... Se a gente considerasse o mercado como uma evolução, é como se o cara tivesse 15 anos atrás. Sim, né? falando de antivírus. E tem empresas aqui no Brasil que são
embora não é o business deles, são empresas, são bancos, são fintechs, são empresas de telecom, eles são mais cyber que muita empresa de cyber, porque eles estão olhando já para o futuro. Né? É muito controle, eles preocupação. A gente tem uma solução que é exclusiva nossa e acho que é a única no mercado que faz o que ela faz, que intercepta ataques de hacker em tempo real. Ou seja, ela está na vanguarda do que está acontecendo hoje no mercado. E a gente tem clientes, né, que utilizam ela aqui no Brasil. É um firewall ou não? É uma solução que identifica, para simplificar assim, comportamentos de hacker dentro de um ambiente de uma empresa. Legal. Fica fazendo uma análise de comportamento. As principais técnicas que o pessoal usa, né, ela consegue identificar, mesmo que todas as ações que os hackers estão tomando dentro do teu ambiente sejam lícitas. Né, uma requisição, uma alteração disso ou daquilo. Normal, são coisas que acontecem dentro do seu ambiente, mas a somatória dessas coisas, a solução vai entender e falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que, né, me diz que isso aqui é um comportamento anômalo. Então, são coisas que estão na vanguarda, né, das tecnologias de cyber. Então, o Brasil tem de tudo. Tem empresas que têm áreas dedicadas de cyber, CISOs extremamente competentes, estruturas extremamente competentes, estão na vanguarda de tudo que se fala de cyber. A gente, quando tem conversa com eles, é uma conversa extremamente fluida. A gente, né, começa a falar, o cara do outro lado já sabe, já conhece, a coisa vai e engrena. E tem uma outra parte do mercado, que é o meio termo disso tudo, que é a empresa que está fazendo a trajetória de cyber. Ou seja, ele já sabe que cyber não é antivírus, ele não está olhando para as coisas de vanguarda, mas ele está tentando fazer um arroz com feijão e bife bem feito. Já mapearam os riscos? Já mapearam, mas ele ainda tem uma dificuldade de, às vezes, entender o benefício versus custo. Como todo segmento de mercado, né, você pode comprar o que é o mais caro, vai o luxo, você pode comprar o meio, né, ou você pode comprar aquele baratinho, né, o produtinho Xing Ling. E nesse segmento de mercado a gente encontra muito, até como um processo de amadurecimento das empresas, elas irem para o Xing Ling primeiro, né? Porque obviamente é mais barato tal, e o cara consegue dar um check the box ali do tipo, implementei uma solução de gestão de identidades. Né? Mas aí 1 ano, 2 depois, essa empresa acaba percebendo que não adianta tampar o sol com peneira, né? Que vale a pena pagar um pouquinho a mais para ter algo que realmente resolva, né? E seja até mais... No final acaba sendo mais barato, porque geralmente a solução que é muito barata, que tampa o sol com peneira, ela acaba demandando muito da equipe. Então, o custo total de ownership acaba sendo muito alto. Né? Parte da nossa proposta de valor é te entregar algo que funciona, que não te dá dor de cabeça. Né? Então, ou seja, a sua equipe não vai ficar refém daquela solução. E assim, dos problemas, assim, quando uma coisa é a empresa procurar de forma proativa, né? Uma solução para poder evitar ataques, invasões e tudo mais. E quando acontece o problema, né? Por exemplo, existem empresas que procuram você porque o problema já aconteceu? O foco nosso é a prevenção. É a prevenção. A gente já foi, sim, contratado para fazer, não a parte forense, mas para fazer a recuperação do ambiente. Mas o nosso foco é a prevenção. É te ajudar a minimizar o teu risco legal. E minimizar as chances de que você chegue nesse momento de precisar... Porque não existe 100% protegido, né? Não existe. Tá ligado. Nenhum goleiro cata todas as bolas, né? A questão é quando alguma coisa acontecer... Mas em tecnologia ainda é mais complexo, né? Porque você tem vários pontos que podem ser pontos vulneráveis, né? Que você vai às vezes não é nem a tecnologia, né? É o ser humano, é alguém que anotou a senha num papel e deixou na mesa, né? Tem de tudo, né? Não é só... É o que a gente falou até no início, né? Sobre a cultura. Não é só pagar para uma solução e achar que está tudo resolvido. A solução é importante, mas tem processo, tem pessoas, tem coisas que você tem que fazer para ter um tratamento mais completo da sua cibersegurança. Não é só jogar dinheiro, né? Que o problema está resolvido. Como que você enxerga hoje essa questão assim, de tendências, do que está acontecendo no mundo? O que você... Como você vive mais lá fora do que aqui no Brasil, como que você enxerga o que está acontecendo? Tudo se aplica para cá também? Existem já novas tecnologias? O que você... Em termos gerais de mercado, o mercado lá fora, né, obviamente, ele evolui muito rápido. E eu acho que aqui no Brasil, quanto mais as coisas evoluem, mais o nosso long tail fica maior. Então, o que eu quero dizer? Tem essas empresas que são vanguarda aqui no Brasil, que
saiu alguma coisa lá fora, poxa, legal, o cara já está olhando, já está se preparando. Então, esse cara anda rápido, ele anda no mesmo ritmo do mercado lá fora. O pessoal que está no início da trajetória anda mais devagar, então a curva fica mais esticada, né? Quanto mais as coisas evoluem lá fora. As tendências, em geral, é o que muita gente tem visto, né? A AI, inteligência artificial, está vindo com muita força. Ela vai acabar otimizando muitos processos, muito do que se faz em cyber. Ao contrário do que muita gente imagina, né? Eu enxergo essas tecnologias disruptivas, elas são para, augment, né? Elas são para aumentar a eficiência das coisas e não para substituir, né? Mas tudo que é disruptivo, aí deixa eu fazer uso da minha, né, graduação de economia, só para algum professor ficar feliz, geralmente a gente olha para isso como o pessoal chama de TFP, Total Factor Productivity. Então, quando o pessoal faz aquelas curvas de demanda e supply, né, demanda e oferta, quando você faz o shift da curva, é porque aconteceu alguma coisa que aumentou a produtividade do seu capital e do seu trabalho, né, o seu labor. Então, é isso que está acontecendo com a AI. Ela vai mover essa curva para frente. Toda vez que isso acontece, historicamente, se você olhar para as revoluções industriais e tudo que aconteceu, né, a revolução da informação, da internet, existe mudança no mercado. É um período de transição. Toda transição é dolorosa, mas ela não é definitiva. Então, o que significa? O cara que era datilógrafo teve que se reinventar e fazer outra coisa. O cara que trabalhava num tear, a partir do momento que alguém automatizou ali, o cara teve que fazer outra coisa. Então, sim, parte da população tem que se reinventar. Então, o mercado de cyber, assim como N outros mercados, vão passar por isso. Então, hoje é difícil saber como, quando, o que, né? Justamente algo que é disruptivo e revolucionário, por definição, ele é incerto. Você não sabe aonde a coisa vai aterrissar, né? Daqui para a gente fazer todas as lembranças engraçadas, né, de executivos de IBM, não, né? Ninguém vai ter computador pessoal, isso é uma bobagem. Agora, previsões que hoje a gente olha e fala, como o cara da IBM não viu essa revolução? Então, hoje, fazer qualquer previsão é arriscado, né? A chance de você errar é grande. Mas você tem que estar preparado para atravessar esse momento de transição da melhor forma possível. E o que você enxerga, assim, aí pegando das tecnologias que a sua empresa comercializa, o que tem, assim, hoje? Você falou de níveis de maturidade. Tem empresas que estão mais maduras em cibersegurança, outras menos. Sim. O que as que estão mais maduras, elas estão olhando ou contratando nesse momento? O que elas estão preocupadas? Aí depois a gente pode falar um pouco das que não estão tão maduras. É uma série de coisas, mas as principais é fazer controles de gestão de identidade, privilégios bem feito. Agora está muito forte como o mercado, e até engraçado, né? A gente fala isso muito na empresa, uns 8, 9 anos atrás, mais ou menos, a gente queria vender as soluções que a gente tinha no modelo de serviço e em nuvem. E a nossa taxa de sucesso naquele momento foi baixíssima. A gente falava nuvem numa reunião, o gerente de TI, o CIO do outro lado, pelo amor de Deus. Em 2007 eu fui implementar o Google Workspace, Google Drive na época, numa empresa que usava Outlook. Imagina. Aí quando foi apresentar na reunião, agora os nossos dados, todos os e-mails, não vai ter mais Outlook aqui, vai ficar tudo, vai abrir um Gmail, vai ficar tudo no cloud e tal. A pessoa começou a cair pra trás, assim. Mas todo mundo vai ter acesso? Eu falei, não é assim. Você vê como o mercado muda, né? Isso. A gente, de novo, nunca diga nunca, né? Eu cheguei a ouvir anos e anos atrás, o tipo, não, imagina, nunca, jamais, né? Nuvem, enfim. Mas hoje a tendência, obviamente, é nuvem. Então tem uma gama grande de soluções surgindo no mercado para proteger nuvem. As pessoas esquecem que você é corresponsável da nuvem, não é porque você jogou lá o seu ambiente, na né? Microsoft, é o seu Google, ambiente, né? Que você, o Google está cuidando. Não está. É digital, mas você que tem que fazer. Você que tem que fazer a gestão dos acessos, daquela nuvem, dos dados, enfim. Então tem bastante coisa nesse sentido. E a maioria das coisas que existem hoje no mercado estão enfiando a inteligência artificial por debaixo, né? Então, uma das coisas que a gente faz na empresa, que é cyber, mas pode ser aplicado a outras frentes, é
o que o mercado hoje chama de hiperautomação. Então, óbvio que o nosso foco acaba sendo hiperautomação dentro do mundo de cyber, ou seja, hiperautomatizar seus workflows, o seu SOC, os seus processos, o seu CIEM com outras soluções. Mas, obviamente, a gente já fez campanha para a solução da Cisco de CIEM. Exato. Então, a gente consegue hoje fazer com que aquele CIEM seja integrado com N outras soluções que, porventura, uma empresa tenha e automatizado. Ou seja, resoluções, decisões até cognitivas que aquele workflow antes dependeria de um ser humano falar é isso que aconteceu, então vai para cá. É isso que aconteceu, então vai para lá. Obviamente, o software conseguiria já fazer isso. Então, tem uma série de coisas de AI vindo para suportar soluções que já existem. Então, gestão de identidade com AI, gestão de privilégios com AI. Legal. E hoje você, assim, como que você se mantém atualizado de tendências? Você vai nos eventos lá fora, os eventos dos fabricantes, como que é? A gente, no mínimo, vai nos principais, por exemplo, Black Hat, DEFCON e RSA. Aqui no Brasil, obviamente, a gente participa e patrocina diversos eventos, né, do mundo cyber, desde eventos de GRC, né, tipo governança, parte de auditoria de dados, classificação de dados, que a gente também faz, até eventos, né, de IAM, enfim. A gente tenta pegar o leque bem grande, ou a gente participando mesmo, ou a gente patrocina, que obviamente acaba acontecendo bastante. Isso ajuda muito a você ouvir o que está acontecendo. Tem duas formas, né? Uma é acessar os fabricantes direto. Então, muitas dessas feiras ou muitas das empresas, startups de lá de fora se relacionam em algum ecossistema, né? Então, por exemplo, Israel tem alguns ecossistemas de cyber muito fortes. Sejam, por exemplo, aceleradoras, ou seja, o próprio pessoal que vem da 8200, né, que é a área de cyber, de segurança lá do exército deles. Então, a gente fica próximo desses meios para ir sentindo e ouvindo o que está acontecendo. A nossa maior taxa de sucesso, mesmo que a amostragem não seja muito grande, é com soluções que vieram de empresas ainda no seu início de ciclo de crescimento. O que eu quero dizer? Assim, claro que fechar uma parceria com a CrowdStrike é excelente, né? Soluções de todos são excelentes. Mas aquele cara que vai drivear realmente uma mudança no mercado, às vezes é uma startup de 5, 10, 15 pessoas que tem ali um produto, ninguém conhece, a gente, como tem acesso, fala, bom, legal, vamos desenvolver o Brasil juntos. Mas é um trabalho difícil, né? Você tem que mapear 500, 1.000 startups e soluções para achar uma, duas ou três que você fala, pô, aqui tem jogo. Essa solução aqui realmente resolve uma dor lá no mercado brasileiro. Legal. E assim, o que você costuma fazer assim, para o hobby, relaxar, para desconectar do trabalho, ficar com a família? Ficar com a família é importantíssimo, né? Esse obviamente é minha prioridade número 1. Eu não tenho tido muito tempo para isso. Vou até admitir aqui, a esposa vai ficar feliz por culpa minha. Né? Não só as vindas para o Brasil, mas eu estava fazendo MBA executivo na Columbia Business School, na London Business School. Era um MBA presencial, então todo mês eu tinha que ficar 8, 10 dias em Nova York, ou em Londres, ou em Dubai, que é onde as aulas aconteciam. E aí, quando eu concluí esse processo, eu acabei entrando num outro programa que também me obriga a viajar. Então, não sobra muito tempo. Acho que esse ano eu tive 2 fins de semana. Estamos falando já final de julho. Eu tive 2 fins de semana em casa, né? Então, é difícil. Mas minha paixão é automobilismo. Então, eu assisto Fórmula 1 e tudo mais que você possa imaginar. Aqui no Brasil, eu competi um pouquinho de hobby, né? Obviamente, de paixão no automobilismo, Campeonato Paulista, na Fórmula 1600 e na Fórmula V. Era muito divertido, uma coisa que eu sinto muita falta, gosto muito. Algumas coisas, até que acabam virando investimentos lá nos Estados Unidos, acabam se atrelando a esse cosmos que eu gosto. Então, eu sou um pequeno investidor no Piquet Park, que é um centro de entretenimento com uma pista de kart
igual a Granja, igual a Aldeia da Serra legal. aqui em São Paulo, que nos Estados Unidos não tem, né? É muito em falta. A única pista de kart no sul da Flórida é o estacionamento de Homestead. Absurdo, né? Pô, país como Estados Unidos, Sim. a única pista que o pessoal Nossa, consegue andar é o estacionamento. Então a gente montou uma pista que tem 1 quilômetro e pouco, estilo Granja, até acho que é maior que a Granja, para realmente, né, os amantes de automobilismo poderem usar. Eu fui lá uma vez nos últimos 12 meses. Então o tempo está escasso, mas essa é a minha paixão. Então eu acabo simplificando para o meu hobby 2, que é fumar um charuto, jogar a conversa fora, falar bobagem, tomar um conhaque de vez em quando. Legal. Costuma ler livros? Tem faltado tempo, Eric, de verdade. Você está fazendo essas especializações todas, né? Aí acaba tendo que, né, obviamente, ler os cases, né, as coisas que eles passam. Tem uma lista de livros que, inclusive, até os próprios professores do curso que eu estou fazendo, que é de Harvard, eles deram. São sensacionais, são livros sobre liderança, empreendedorismo, que está na minha cômoda ali, que eu quero em algum momento ler, mas tem sido muito difícil. Esse é um desafio dos meus últimos anos e é um processo de aprendizado difícil, Sim. Mas eu acho que eu estou num caminho legal, que é o time management, é você administrar melhor seu tempo. Eu acho que no começo da empresa, eu fazia coisas que eu entendia que eram benéficas para o negócio, mas no final não é. Entende? Tipo, gastar mais tempo numa reunião por algum motivo, ou seja lá o que for. Sim. Você fala, pô, é legal, não? Não, eu poderia ser mais eficiente no tempo, otimizar isso. Então, meu dia a dia tem sido regido muito por isso, para justamente eu conseguir passar um tempo com a família, né? Nos dias que eu estou em casa, eu ter uma interação boa com a minha esposa e meus filhos, eu tenho que organizar muito bem meu tempo, senão nada acaba sendo bem feito, né? Sim, legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio do Amplifica Cast. Eu quero agradecer você, Thiago, pela participação. Deixa o endereço das suas redes sociais, pode olhar para essa câmera. Opa. Olha, eu sou meio péssimo de redes sociais, mas vamos lá. O Instagram é o TFelipe22, depois acho que o Alexander pode colocar aí na tela. E no LinkedIn, até é a única que eu diria que eu sou um pouco mais ativo. Tem bastante material legal para quem gosta de ver alguma coisa sobre cibersegurança, mas também liderança, empreendedorismo e tudo que a gente falou aqui de cultura empresarial, de ser um agente de mudança, né? No LinkedIn tem. Eu não posso dar detalhes, mas tem um livro vindo sobre o assunto empreendedorismo. Espero que vocês me convidem de novo aqui para a gente poder falar a respeito. Vamos lançar quando ele vier, aí vai sortear livros aqui para vocês. Com certeza. Então o LinkedIn é Thiago Felipe com 2 P's. Então quem puder seguir lá, agradeço bastante. Legal. É isso aí, pessoal. Até mais. Fique ligado no próximo Amplifica Cast. Até. Tchau, tchau.